Tem gente que olha pra mim hoje e acha que eu sou super calma só porque eu pratico mindfulness. Mas a verdade é que eu já tive muitas crises de ansiedade onde eu achei que elas nunca iam passar. Se esse tema te interessa, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar toda essa história. Vamos cortar lá para aquele tempo onde eu tinha 17, 18 anos, agora eu tenho 32. Só para vocês terem uma noção aí de tempo. Naquela época eu estava num momento de estudar para o cursinho pré-vestibular para medicina. Eu acreditava que a minha profissão era ser médica, que esse era o meu futuro. Até para não deixar assim vocês falarem, nossa, é muito fora de contexto o que ela faz hoje para medicina, eu queria fazer psiquiatria, eu queria cuidar da mente das pessoas. Então eu demorei um bom tempo até me dar conta que esse não era o meu caminho. Quando amigas mais próximas começaram a passar no vestibular e me contar um pouco mais como que era a faculdade. E foi ali, nesse período, que eu comecei a desenvolver essa ansiedade tão forte. Era uma ansiedade que ela me paralisava. Eu abria um livro para estudar, eu chegava em casa do cursinho, eu tinha aula de manhã e de tarde, e quando chegava de noite para eu revisar todo o conteúdo, eu abria um livro e eu ficava paralisada. Eu lia uma questão e já ficava ansiosa, eu ficava ofegante, eu levantava, pegava uma água, pegava alguma coisa para fazer, e quando eu via já era a hora de dormir. Aí tu vai dizer assim, tu tava te sabotando ou tu tava fugindo. Na verdade, eu não sabia lidar com aquela emoção que vinha quando eu me deparava com algum exercício que eu precisava fazer. Eu demorei para me dar conta que nunca me foi ensinado como que eu deveria estudar. E o cursinho, como era muita matéria, muito conteúdo, eu não sabia exatamente como que eu começava a estudar. Se eu tinha que decorar, se eu tinha que fazer resumo, se eu tinha que fazer exercício, eu não sabia a ordem. Me faltava bagagem para saber como que era o processo de estudo. Por quê? Porque na escola eu não estudava. Eu acho isso engraçado, porque hoje eu me considero super CDF. Mas na escola eu fazia as coisas amado a louca, assim. Tipo, um dia antes eu dava uma lida, decorava lá e é isso. Eu entendo hoje que a escola, ela não me ensinou o estudo. Ela me ensinou uma decoreba onde, de alguma forma, eu dava o meu jeitinho de passar de ano, sabe? Era isso que eu fazia. Mas eu não aprendi nada. Passava o tempo da prova, eu já deletei tudo que estava na minha cabeça. E o cursinho me trouxe uma outra realidade. E quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a me comparar com outros colegas. Eu não conseguia entender por que a Mariazinha, o Joãozinho, eles avançavam e eu não. Como que ela consegue dar conta e eu não consigo fazer esses exercícios? Como que ela consegue ser tão eficiente nas matérias e eu não? E vamos lembrar que medicina, a gente precisa ter um alto índice de acerto nas provas. Se eu tirasse, 8 em alguma prova, era capaz de eu rodar no vestibular. Então, eu tenho que ter uma alta performance muito grande. Então, quando eu vi as minhas colegas fazendo 30, 40 exercícios de química, sendo que era só de química, tinha mais os de matemática, os de biologia, e eu pensava, caraca, em que momento que essa pessoa consegue fazer tudo isso? A minha ansiedade aumentava. E quanto mais ela aumentava, mais eu queria fugir dela, porque eu não entendia o que essa emoção estava tentando me dizer. Foi durante esse processo que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu sentia uma angústia muito grande, eu me sentia agitada, parecia que tinha um nó na garganta, que eu não conseguia respirar direito. E eu lembro que era tarde da noite e eu morava com 2 colegas. Elas nem sabem dessa história, se um dia elas verem esse vídeo, elas vão ficar se perguntando em que momento que foi. Mas eu levantei no meio da noite e eu comecei a tremer, assim, sentir uma angústia terrível e que só passou quando eu fui no banheiro vomitar. Daí vocês vão dizer assim, nossa, mas então era alguma coisa relacionada com bulimia também, tinha essa questão alimentar? Não, foi um episódio isolado de uma crise de ansiedade tão grande que me deu esse efeito. Hoje eu entendo com muito autoconhecimento que quando eu tô com essa emoção muito à flor da pele, ela ataca o meu estômago. E é por isso que nesse dia eu passei mal. Eu não lembro exatamente o que eu tinha comido naquele dia, mas eu devo ter feito uma refeição muito tarde também, muito pesada, e que foi o combo perfeito para minha ansiedade ela aumentar. Foi naquele momento que eu me senti muito estranha, deslocada e que eu precisava de ajuda. E aí,
depois, passou uns 10 dias depois disso, eu não me recordo se eu contei para os meus pais, eu acredito que não, porque eu também não tinha associado muita ansiedade, eu achei que foi algo isolado, mas teve outros momentos também que eu tive crises fortes, mas não a esse ponto. E teve um momento do meu cursinho que a gente teve uma palestra com um psiquiatra. Acho que foi a melhor coisa que pode ter me acontecido foi eu ter participado dessa palestra, porque ele trouxe uma humanidade que estava me faltando naquele momento. Hoje é um termo da psicologia, a gente chama de humanidade compartilhada. É quando tu conta algo que tu tá passando e tu vê que outras pessoas estão passando pela mesma coisa. E eu me senti muito mais normal naquele dia. Eu vi que outras pessoas se comparavam, que elas também não davam conta das coisas, que muitas pessoas estavam extremamente ansiosas e que apenas o estudo não seria suficiente se eu quisesse passar. Olha só que interessante, vamos só fazer um parênteses. Entende que desde aquela época eu já entendia que emocional e estratégia andam juntos? Naquela época era para o estudo pré-vestibular para medicina, né? Para que eu conseguisse aprovar. Mas o emocional estava muito em jogo. E hoje eu trabalho com isso também, mas voltado para o empreendedorismo digital. Naquele período, então, depois dessa palestra, eu comecei a participar de um grupo terapêutico, onde esse psiquiatra ele coordenava esse grupo com outros vestibulandos e foi excelente para mim. Eu demorei muito tempo para conseguir ter um resultado legal do vestibular, tá? Eu fiquei 5 anos tentando passar, mas foi muito importante para eu conseguir entender o momento das coisas. Eu entender o tempo certo, porque se eu não entendia nem como que eu tinha que estudar, como que eu queria aprovar. Então, eu digo que os 2 primeiros anos eu fiquei apenas aprendendo como estudar. E depois eu fui aperfeiçoando esse conhecimento e foi assim que eu fui chegando mais perto da aprovação. Mas eu entendi depois que eu não queria aprovar, porque não era exatamente o que eu queria, então quando eu estava fazendo a prova, eu começava a ficar tão nervosa durante a prova, porque eu estava acertando, que eu começava a errar. Então eu tinha vários acertos na minha prova e chegava um momento que eu errava uma questão atrás da outra. Como que eu sei isso? Tudo porque esse psiquiatra, ele olhava a minha prova depois pra gente entender o que aconteceu. E eu tinha erros um atrás do outro. E depois a minha ansiedade baixava e aí eu começava a acertar de novo. Só que como eu mencionei pra vocês, a medicina ela não tolera muitos erros, digamos assim, no vestibular. Então eram esses erros que faziam eu ficar fora da aprovação. Importante contar pra vocês que ter o psiquiatra me ajudando no grupo terapêutico não foi só isso que eu fiz. Eu também precisei que ele me receitasse medicamentos naquela época, porque estava tão forte a minha ansiedade que apenas ali o processo dessa psicoterapia ali em grupo, desse grupo terapêutico, não era suficiente. E até eu acertar a minha medicação demorou um tempo, tá? Tem uma história que eu contei já para alguns pacientes meus de psicoterapia, que eu pegava no sono em algumas aulas. E eu achava que esse sono tão grande era a falta de organização minha, porque eu dormi muito tarde, eu deveria dormir cedo, porque eu não sabia me organizar. Até eu me dar conta que isso era efeito da medicação, eu passei 1 mês assim. Eu literalmente pegava no sono na aula e eu morria de vergonha. Porque eu lembro de o professor me chamar a atenção mais de uma vez, às vezes uma colega me cutucar, só que era horrível. Até que eu tive coragem de contar isso pro meu psiquiatra e ele me alertou que provavelmente era a medicação, a dose não estava correta. Ele ajustou a dose e, meu Deus, a minha vida mudou. Eu fiquei muito melhor e todo o meu esforço começou a fazer sentido, porque daí o estudo ficou mais fácil, eu comecei a me respeitar. O processo do grupo terapêutico me ajudou demais, porque eu vi que as dificuldades que eu tinha não eram só minhas, eram as das minhas colegas também. Eu tive um ambiente muito acolhedor, que fez com que eu começasse a desenvolver essa regulação emocional, que hoje eu consigo me conhecer muito mais com esse processo de autoconhecimento que nasceu lá atrás, quando eu era mais novinha. Foi assim que eu aprendi que não tem como a gente se livrar da ansiedade, e sim sobre a gente reconhecer quando ela estava chegando, porque antes eu não sabia reconhecer e nem sabia como cuidar dela. Mas com todo esse processo que eu mencionei, hoje eu consigo gerenciar a minha ansiedade muito mais, a ponto dela não me paralisar.
Eu ainda sinto a emoção, mas ela não me trava. Isso é inteligência emocional. Até porque a nossa mente, ela adora contar histórias. E eu até brinco com as minhas amigas falando que a minha mente, nossa, ela é assim, ó, expert em contar histórias. A minha mente é a mesma de quando eu tinha 17 anos, ela não mudou, né? Só que hoje eu consigo não embarcar nessas histórias que ela conta. E naquela época eu embarcava e eu nunca mais voltava. Tanto que, quanto mais eu embarcava, mais a intensidade aumentava daquela emoção. E com o passar dos anos, ali principalmente nesse período do cursinho pré-vestibular, eu fui entendendo como cuidar desse divertidamente. E aí eu fazia os exercícios, eu via a emoção vindo e eu conversava mentalmente comigo. Eu tinha algumas, vou chamar de técnicas assim, sabe? E que eu ia lembrando, mas eu acho que o principal foi eu ter esse ambiente onde eu poderia trocar com as pessoas, eu poderia falar, porque antes, como eu não comentava com ninguém, era eu mesma lidando com aquilo que eu achava que só eu passava, que só eu tinha algo de errado comigo, que só eu não sabia estudar. E quando eu encontrei um ambiente acolhedor como esse que eu mencionei, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu não vou dizer que tudo se resolveu, mas eu consegui acomodar aquele desconforto dentro de mim a ponto de eu conseguir continuar mesmo com ele. Se hoje alguém me perguntasse o que eu faria de diferente daquela época, eu acredito que talvez eu ia buscar mais por informação. Eu acho que eu fiquei um bom tempo lidando com aquilo sozinha, mas felizmente não foi um tempo tão longo a ponto de eu ter muitas crises de ansiedade. Eu tive poucas, mas era uma ansiedade que estava atrapalhando ali a minha rotina. Então, graças a Deus, eu tive a chance de ouvir essa palestra que eu contei para vocês e conseguir mudar a rota. Mas a gente precisa buscar ajuda para que essa ansiedade não nos atrapalhe. Como que eu sei se é uma ansiedade que está virando algo fora do comum ou se é uma ansiedade mais normal? A gente sempre mensura essa ansiedade pelo o quanto ela está prejudicando o meu dia a dia. E isso todos os dias. É algo que eu perco sono, que eu não consigo comer, que me paralisa, que faz eu perder projetos, oportunidades. Se sim, a gente precisa investigar isso mais a fundo. Se não, é algo pontual, porque a ansiedade é algo normal. Não é algo assim fora da curva. A ansiedade também ela pode ser algo positivo, por mais que a gente estranhe isso. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não sentiria aquele frio na barriga antes de uma coisa importante. A gente pode não saber nomear, mas esse frio na barriga se chama ansiedade. Naquela época também eu não conhecia o mindfulness. Eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido essa habilidade naquele período, também teria me ajudado muito, ainda mais que é uma habilidade super complementar ao processo de psicoterapia. Eu espero que ao ter compartilhado a minha história, tu tenha percebido que tu não tá sozinha e que é super possível a gente viver bem mesmo com ansiedade. Se tu tiver qualquer dúvida sobre esse tema, coloca aqui embaixo que eu realmente quero te ajudar, porque eu sei o quão foi importante eu ter alguém me instruindo num período que eu estava me sentindo tão sozinha.